Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Roomcast, um canal que a gente fala muito de marketing, marketing de influência. E hoje estamos com dois convidados especialíssimos, grandes profissionais. Foi uma honra conhecê-los, é muito bom ter a oportunidade de falar mais com vocês. Eu preparei um texto para cada um. é, Confesso que estou com um pouco de receio de lê-lo, porque eu não sei se eu acertei, mas vamos testar aqui, Bora. né? Bom, ela é co-CEO da BTO+, e CEO da Hello+, casada com o Kairei e mãe do bem. É dona de uma personalidade tenaz e sonhadora, procurando sempre conciliar os desafios que exigem a administração das empresas com causas sociais que possam transformar de verdade a vida das pessoas que mais precisam. Formou-se em relações públicas, trabalhou como atendimento e diretora de eventos em agências de publicidade e também do outro lado da mesa como gerente de marketing da Samsung. Ele é casado com Daniela Adrieta e é pai da Olivia. Músico e artista plástico, desde jovem, sua veia artística extremamente criativa e empreendedora já procurava dar as caras no mercado. Formou-se em publicidade e iniciou na área criativa aos 17 anos. Trabalhou em estúdios de ilustração, produtora de desenhos animados, mas diz que de fato se encontrou no design, na publicidade e no live marketing. Na sua carreira atuou como diretor de arte, diretor de criação e há 15 anos é também co-CEO da BTO+, Natália Réa e Guto Gutierre. Muito legal, muito bem. Foi um resumo maravilhoso. Nem eu me Que bom. descreveria tão melhor. Ficou ótimo. Fico feliz. Obrigada, Gente, Júlio. Obrigada mesmo. prazer receber vocês. Bom, é um bate-papo, Sim. né? Bora. Vamos transformar isso numa entrevista engessada. É um bate-papo muito pra gente conhecer de live marketing, da BTO+, da carreira de vocês, que eu achei incrível. Como vocês formaram a empresa, como vocês chegaram até aqui. Bora lá. E falar um pouco disso, como que vocês veem o futuro desse mercado. Enfim, se a gente puder começar um pouco aí com a história de cada um, como vocês chegaram até aqui e por que vocês decidiram criar uma agência de eventos e live marketing. Por que que vocês se meteram nessa? Bora lá. Vamos contar um pouquinho da nossa história e depois a gente desenvolve mais sobre o assunto, que é bem bacana, de interesse, enfim. Na verdade, eu trabalhava numa agência, eu fui a primeira funcionária de uma grande, que hoje é uma grande agência até no mercado, e o Beto já existia nessa agência, ele já era a parte de criação, ele era um terceiro de criação dessa agência e ele desenvolveu até o logotipo da agência e tudo mais. Isso foi em 2001, né, que a gente se conheceu de fato por intermédio de uma agência que eu trabalhava como estagiária e o Beto era o criativo da agência contratado. E dali a gente teve uma conexão muito bacana, um entrelaçamento mesmo profissional, uma conexão de almas, eu até diria, sabe? Porque quando você trabalha, você precisa ter um pouco desse ímpeto natural das relações. Isso ajuda muito, isso facilita muito. E aí a gente foi tendo essa parceria por intermédio dessa agência, e uma vez o Beto me cutucou. Depois de anos trabalhando nessa agência, porque o Beto já tinha a BTO Design, né? Era a agência dele, que ele trabalhava 100% focado em design. E aí a gente, num papo, numa das madrugadas trabalhando até tarde, o Beto falou para mim, mas peraí, você faz atendimento, você faz produção, você faz o planejamento, você faz de tudo dentro da agência. Você não pensa em ter uma agência? E eu confesso que eu não pensava assim, nesse ímpeto. Eu pensava assim, ou ser sócia dessa agência que eu trabalhava, porque eu trabalhava muito. E ele foi testemunha disso. E aí, quando ele deu essa cutucada, eu falei, será? Deixa eu pensar um pouco nisso, né? Se eu consigo me colocar nessa situação de empreender, que a gente sabe que é um grande desafio, Oh, né? Exatamente. foram 6 anos cutucando a Natália? Foi. Porque você ficou 6 Eu fiquei anos 6 lá. anos e meio nessa agência. Acho Foram que foram 6 uns anos. 4 que ele ficou, Acho depois que de uns 2,5, né? foram de 4 a 6 anos, né? Foi bastante tempo. Foi. Não foi fácil. Não foi E fácil. não sair de lá e nós nos associamos. A gente ficou planejando isso por alguns anos. Exato. O Beto seguia com a BTO Design, de lá eu fui para outra agência,
uma agência maior, né? Uma agência mais voltada até para publicidade, mas eu fui para abrir a área de eventos dessa outra agência. Depois eu virei cliente, foi quando eu fui para Samsung, porque a gente seguia se conversando e planejando essa história. Ela não foi num ímpeto emocional. Ela foi planejada mesmo. A BTO a mais foi planejada. E aí de lá fui para Samsung, porque eu falei para ele, eu preciso ir para o cliente. Eu preciso entender a dor do cliente para se eu for empreender de fato, gerindo uma agência com você, eu quero entender o outro lado. Eu quero conseguir falar por que o cliente é uma coisa que é super importante, emergencial, passa para a agência, é uma coisa do dia para a noite, a gente sabe disso, quem está em agência sabe, e muitas vezes a gente acaba estendendo horário por conta de atender uma demanda do cliente, e de repente passa uma semana ou duas, o cliente fala que aquele projeto foi cancelado. E aí o pessoal da agência acaba ficando sempre muito nervoso, chateado, né? Fica emocionalmente triste. E aí eu falei, eu preciso entender qual é essa dor do outro lado para a gente poder atuar como agência mais preparado, né? Mais entendendo de fato a dor do cliente. Que eu acho que isso é fundamental no mercado, qualquer mercado que seja, você precisa se posicionar, entender o cliente e o cliente do cliente, né? Que na verdade é fundamental. E aí fui para Samsung, fiquei um tempo na Samsung. Escolhi a dedo um cliente bem desafiador. Trabalhei, foi muito especial também. Foi um ano lá. Foi um ano. Foi um ano, foi o suficiente. Foi um ano que pareceu por 10. Foi mais difícil trabalhar dentro do cliente do que na agência? Onde foi difícil, porque o meu ímpeto natural é de fazer as coisas acontecerem, de tirar as coisas do papel. Eu preciso ver as coisas tomando forma, vida. Quando você está numa multinacional desse porte, as coisas são mais engessadas. Né? Você acha que você vai construir grandes campanhas, que vai ser assim. Não é. O processo é engessado, a política interna é diferente de uma agência. Né? Você precisa saber lidar com todos os departamentos, as aprovações são mais morosas. Então, esse processo era o que me desafiava muito. Mas o lado da agência que eu já tinha, que eu já vinha de uma história de agência, me dava jogo de cintura para conseguir fazer as coisas rodarem de uma forma mais rápida para o universo de uma multinacional. Então, eu acho que esse foi o grande desafio, mas foi um aprendizado enorme, enorme, sobre como lidar com desafios de você pensar algo, querer produzir algo, e aí vem alguém falar, não, isso não é importante, joga isso de lado. Então, como você faz, como você de fato defende uma ideia, convence pessoas com pensamentos muito diferentes. Diferente de uma agência que, em tese, as pessoas transitam no universo criativo mais alinhado. Então, as ideias estão mais alinhadas. Você pode divergir em ideias, mas o projeto está ali. Numa multinacional, as pessoas têm mentes e formas muito divergentes de atuar. Então, acho que isso foi um desafio importante e foi um aprendizado que eu carrego até hoje para a BTO+, e para o meu dia a dia dentro do empreender mesmo. Mas aí, depois disso, a gente seguiu conversando, né? Aí eu voltei para o mercado de agência porque eu precisava de uma transição. Eu achei que, como daí a gente conversou um pouquinho antes, eu gosto das coisas muito planejadas. Meu ímpeto vem do planejamento de fato. Então, eu gosto de ver as coisas organizadas, planejadas, para eu tentar reduzir um pouco o imprevisto, que na verdade já existe por natureza num evento, né? Eventualidade, evento. Mas, enfim, quando eu posso organizar as coisas, eu tento. E aí eu quis voltar, falei, Beto, eu vou voltar para o mercado de agência, mas a gente seguia se conversando. A gente seguia planejando essa história. Isso muito interessante, muito curioso. Como vocês... A gente não perdeu contato em nenhum momento. Houve uma insistência, né? Vamos falar a verdade aqui. Porque eu desde sempre eu tive esse ímpeto de empreender, assim. É uma coisa muito natural para mim, desde adolescente, pensar em me virar independentemente, assim. Poucas vezes na minha vida eu tive assim o objetivo de ter um cargo numa empresa XYZ. Eu sempre pensava em eu ter empresa, né? Mesmo que essa empresa fosse só eu mesmo, né? Mesmo pensar de uma forma muito independente. E eu recebi alguns convites ao longo desse início de carreira para eu ter sociedade, mas eu nunca
A gente falou sobre afinidade, né? Eu nunca tive afinidade com outras pessoas e principalmente uma afinidade de trabalho, mas de processo, de ter alguém que fosse complementar ao que eu fazia. Geralmente eu recebia convite de quem era igual a mim, assim. É Então eu verdade. não via muito o porquê. Aí até eu conheci a Natália. Eu conheci a Natália estagiária e vi o quanto ela evoluiu assim rápido, Uhum, né? uhum. Aí eu falei, cara, acho que se for para ter um sócio tinha que ser alguém tipo ela. E fiquei de olho. A primeira vez que a gente trabalhou juntos, eu vou contar. Aham. Eu pedi para ele um logotipo, porque a agência era muito pequena, eram os dois sócios, irmãos, e eu. Era esse o tamanho da agência. Aham. Então o Beto fazia todas as artes, né? E aí eu liguei para ele e falei: "Olha, eu preciso de um valor de um logotipo". E aí ele me passou o valor, e eu virei para ele e falei: "Ele conta isso pra todo mundo". Nossa, mas é muito barato. Aí eu pensei, meu, eles estão ferrados com essa menina, né, gente? Eu Mas achei depois super ela barato. provou o contrário, né? Provou o contrário. E é legal isso. Honesta. Foi honesta. E é Tava dando valor ao seu legal. Foi trabalho honesto. já. Exatamente. Não, e é legal essa história de você reconhecer uma outra pessoa que é complementar a você, né? Você reconhecer que você tem algumas, eu não diria fraquezas, né? Porque você foca naquilo que você é bom, naquilo que você tem o talento para ser, ou melhor, aquilo que você realmente gosta de fazer. E você poder enxergar em outras pessoas algumas debilidades que você tem, poder suprir através de outras pessoas é importante. Eu vi muito isso na Natália. E também o fato da gente ter uma questão de... A gente foi criado de maneira muito similar, assim. Então a gente tem objetivos muito parecidos, né? Então isso foi muito bacana para daí se concretizar uma sociedade, né, que dê certo. E deu certo, né? Vem dando certo, né? O que vocês chamam de objetivos parecidos? O que que... Ah, a gente se entrevistou antes de abrir uma Então, sociedade. Exato. Literalmente, tá? Não é? Porque como foi um processo muito bem planejado, foi assim, a gente já se conhecia há um bom tempo. A gente, como o Beto falou, a gente é hiper complementar. A gente é muito diferente, assim, em termos de temperamento, uhum, tá? Mas a gente é muito similar em termos de ética, de forma de pensar, tudo que interfere ao que é certo e errado. A gente uhum, consegue uhum. ter exatamente a mesma percepção das coisas. Porque o que é certo e errado é ponto de vista de cada um, certo? Existem algumas regras, algumas coisas que a gente sabe que são óbvias, mas, num geral, numa sociedade, no dia a dia, para definir negócios, varia demais. Então, a gente percebeu que a gente tinha muito claro o que era certo e errado e quais eram as diretrizes que a gente queria seguir. E a gente fez, de fato, uma entrevista. A gente listou cada um o que a gente Essa considerava. ideia foi sua. Essa ideia, eu não me Foi lembro. da... Não, na verdade, eu lembro de eu ter me interessado em fazer isso por você, porque eu falei, meu, eu gosto da Natália, a Natália é ótima, mas será que ela quer ir para onde eu quero ir mesmo, né? Começou meio assim, né? Aham. Aí eu falei, meu, é que é engraçado, né? Eu e a Natália, a gente, você fez essa pergunta, até ela ficou na dúvida de responder. Fiquei A mesmo. gente tem um time meio parecido, assim. É. Até hoje, assim. Parece que as perguntas surgem iguais na cabeça dos dois ao mesmo tempo. Caramba. É interessante isso. Esse lance da sociedade é curioso, porque eu não sei se é a convivência, se é o fato de a gente estar inserido no mesmo contexto de trabalho, né? Mas tem esse time, né, Tem. Natália? Acho isso interessante. E a gente listou 10 itens que a gente considerava em ordens de prioridades Uhum. do que a gente achava importante ter numa empresa, numa agência de live marketing. E foi muito louco. É claro que eles eram escritas de formas diferentes, mas todos convergiam, né? Uhum. E o primeiro da nossa lista, de ambos, era escrito com essas palavras: pessoas do bem. Era a prioridade número 1, que a gente queria ter Que próximo legal. no time pessoas que fossem do bem. Porque a gente entendia que quando a gente tinha pessoas alinhadas com o objetivo do negócio e que estivessem afim e que trabalhavam de uma forma honesta, a gente conseguiria tudo dessa pessoa, né? A gente conseguiria dar todo o restante, né? Suporte Uhum. técnico, curso, financeiro, qualquer que fosse. Então a gente segue muito alinhado a isso. E isso é tido pelas pessoas que passam pela agência fixo, né? Que os nossos funcionários fixos, eu não chamo de funcionário, eu chamo de profissionais, porque eu acho que é uma relação profissional.
E os freelancers também, que são muitos, que eles oxigenam muito no nosso negócio. E todo mundo percebe isso e eles comentam isso entre si, e vêm, sempre param com a gente conversando, falando: puta, eu gosto de estar aqui, o clima é bom, é leve, a gente pode olhar no olho de vocês e falar a real. Eu tive um profissional que trabalhou conosco, que é nosso amigo até hoje, que não está mais conosco, ele é de planejamento, que é o Bruno, que uma vez ele fez um aniversário, ele não é daqui, ele é de Recife, né? Então os amigos de Recife estavam em São Paulo, fez o aniversário e tal. Aí ele ligou no dia seguinte e falou: Natália, é o seguinte, eu não vou trabalhar hoje, eu bebi todas ontem. Eu não tenho condições. Eu falei: beleza, curte sua ressaca, volta. Não é pelo fato da ressaca, mas é pelo fato da responsabilidade de falar a real e de ele entregar depois, porque ele era extremamente competente, é ainda, né, óbvio. Cara muito competente, então eu sabia, então o acordo era muito, a troca era muito justa, sabe? Que então legal. a gente busca muito isso nas nossas relações com a nossa equipe, uma troca justa para os dois lados. Total. Que legal. A gente pode até falar mais disso, mas eu tô curioso ainda para saber por que vocês decidiram entrar do beta, assim, porque você viu algo na Natália, que ela era uma excelente profissional, que ela te complementava, mas o negócio em si, como é que foi essa ideia? Por que ir para a área de eventos? Por que transformar a BTO em BTO Design em BTO+? Como é? O que você viu, ou o que vocês viram? Por que ir para essa linha? Falar a verdade, né? A verdade, eu era um profissional completamente voltado para o design gráfico, para o branding. A Natália já estava há algum tempo inserida no live marketing. Eu participava com projetos criativos, inclusive para a agência que ela trabalhava, mas não era a minha praia totalmente, assim. E aí, quando a gente se juntou, a gente abriu uma empresa de comunicação, que a gente ia seguir para onde o fluxo, assim, Tá, né? interessante. E o fluxo do live foi muito mais forte, né? Foi muito mais forte do que o de brand, de design. A gente foi na onda. Era uma coisa que eu já trabalhava, já fazia a parte criativa para o live, mas eu confesso que eu fui aprendendo live com a Natália também, porque era algo que eu sempre fui me doutrinando a ser um bom designer, um cara de ideias, um criativo. E quando você é criativo e é de ideias, você consegue usar sua criatividade para a maioria das coisas que você se compromete a fazer, né? Mas foi basicamente assim, a gente se verdade é que ele juntou se e apaixonou foi. pelo live, ele tinha pavor do live Eu marketing. tinha o pavor de ver aquela planilha com 110 Ele itens. falava, Quando vocês ele falava falam, que me isso era um dá. absurdo. Vocês falam, me dá um pouco de pavor também. Só de imaginar, administrar É muita aquele coisa. stand que vocês. Porque você administra, por exemplo, um evento vai como o Universo TOTOS, que é o maior evento que hoje a gente faz, que é um evento de 8.000 pessoas por dia, 2 dias de evento. Qual que é esse evento? Universo TOTOS é um evento para Tá. TOTOS, né, na verdade, mas que envolve patrocinadores. Então a gente faz 56 estandes de patrocinadores do evento. A gente tem mais de 50 conteúdos acontecendo simultaneamente. São 24.000 metros quadrados de montagem. A gente monta isso em 4 dias, em 3 dias e meio, na verdade. É uma loucura. É uma planilha, a gente tem que gerenciar, contratar, organizar, coordenar, produzir mais de 200 fornecedores. E ele falava assim para mim no começo, ele falava: essa planilha é enorme, e aí pega e coloca lá na planilha banheiro químico. Ele não dá para Não mim. dá. Meu, é muito item para dar errado, né? É muita coisa para dar É errado. muito item Né? pra dar Muito errado. item, cara. Mas depois eu fui me acostumando. A gestão de Hoje já crise. vejo tudo com muita naturalidade. Hoje mas... você gosta. Hoje eu gosto, lógico, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o mais legal, inclusive, porque assim, esse processo até o evento acontecer, ele é bem dinâmico e estressante, né? É um processo, a gente tem prazos curtíssimos, não no caso do Universo TOTOS, mas a gente tem prazo curtíssimo na maioria das vezes. Mas na hora que você chega no evento, vê ele acontecer, as pessoas que estão participando do evento não têm a menor ideia do trabalho que deu, ou seja, a gente quer que isso aconteça, que as pessoas nem pensem nisso, elas simplesmente aproveitem o melhor do evento, aí é a hora que você fala gol, entendeu? É a hora que você fica feliz e fala... É tipo fazer um filme, né? Tipo fazer um filme. O cara assiste, adora o filme, mas não tem a pensa como é que menor foi, ideia. né? Não tem a Não, menor a gente gosta de fazer até muito
filmagem da produção, da construção, né? O time-lapse que mostra. E ainda assim você faz isso de uma forma muito curta, sem contar um dozeavos dos imprevistos que acontecem ao longo de um processo, né? Então você precisa ter uma mente muito rápida, muito ágil, né? E eu acho que uma das coisas do nosso complementariedade, do nosso diferencial, assim, o Beto, eu gosto de planejar os processos para não ter enfim, não ter muito arriscar tanto. Então, num processo de um evento, eu gosto muito de planejar, ver os planos A, B, C, até o D, Z, se precisar for. Mas no dia a dia, o meu processo, minha mente, ela funciona muito bem sob pressão. Então, minha mente, ela é rápida na pressão, muito rápida. Então, é muito louco isso. Se eu tiver muito prazo, talvez eu seja uma procrastinadora. Talvez não. Eu entendo que eu tenho esse mal da procrastinação, assim, quando eu tenho que... Mas quando eu tenho o curto prazo ali, eu funciono rápido. Isso para evento é muito bom, porque a gente tem muito pouco prazo. O Beto é um cara que ele odeia deixar as coisas em cima da hora. Ele gosta de... Por exemplo, você tem 3 dias para fazer um processo criativo. O Beto quer entregar em 1. Ele quer, para ele poder lapidar, se preciso for, ficar tranquilo, se preciso for depois. Então, isso a gente é diferente e se complementa. Então, é muito legal. Então, muita coisa dos nossos processos na função, a gente é diferente, mas altamente complementar. É isso que é bacana do dia a dia. Muito bom. Você sabe que eu tenho uma história um pouco parecida com o Beto. Eu comecei vendendo doce, que eu queria empreender, né? Nunca trabalhei numa empresa. Minha mãe sabe disso, ela não escondi isso dela, ela sabe. Eu era mulambeiro. Eu comprava doce e vendia. E aí, o meu pai era vendedor também, eu perguntava pra ele, isso aqui dá dinheiro? Isso aqui dá... Porque eu queria ganhar dinheiro. Isso aqui dá dinheiro, isso daqui... Hoje eu penso completamente diferente. Mas eu pensava assim, eu queria ganhar dinheiro com qualquer coisa, com padaria, com farmácia, qualquer coisa. Eu perguntava, pai, tem padaria dá dinheiro? Porque tem tanta padaria em São Paulo, dá dinheiro. Eu ia ficar perguntando, acho que eu torrava o saco dele, ele virou pra mim e falou, Diogo, deixa eu te falar uma coisa, tudo dá, depende com quem você faz. É verdade. E você sabe que a história de vocês me lembra um pouco da minha história com o Ricardo, porque a gente começou a trabalhar juntos, a gente trabalhava numa empresa, enfim, não vou falar muito da gente, mas só pra complementar. A gente se conheceu numa consultoria de uma empresa de mídia de ônibus. E aí, sei lá, bateu, né? Nós dois bateu o santo. Ele era meu chefe, né, na empresa. Bateu o santo. A gente começou a conversar, a gente tinha o mesmo ímpeto, os mesmos objetivos, os mesmos valores, a gente queria para o mesmo lugar. E aí a gente saiu dessa empresa, não deu certo lá, a gente saiu dessa empresa para montar a nossa. Eu tinha uma empresa de publicidade de ônibus, de Buzzdoor. Falei, cara, tem essa empresa aqui, vambora. Vamos. E aí eu lembro que nessa mini entrevista que a gente teve na casa dele comendo pizza na sexta noite, na segunda a gente ia pedir demissão. Teve mini entrevista. Eu lembro que eu perguntei pra ele, Ricardo, e se não der certo? Ele me fez essa pergunta. Eu perguntei, e se não der certo? Ele virou pra mim e falou, então a gente monta uma feira na banca e vai vender abacaxi. Eu falei, é esse cara, eu posso contar. Muito legal, porque o Beto também chegou um dia, nunca vou esquecer, não sei se você lembra disso, a gente tava, nossa agência era uma salinha muito pequenininha, cabia nós e mais a primeira, né? Não, na verdade, a primeira agência era no France Café. A gente nossa foi na minha casa, na casa dele. Foi desvendado, alguns clientes não sabiam. Os clientes não sabiam, né? Não, Mas a foi gente dos primeiros vai aí, meses. Vocês tinham um jurídico também? Não, vou falar com o meu jurídico. Meu financeiro vai te ligar. Mas café nós temos aqui o dia inteiro. O cliente falava, a gente vai lá, Não, deixa que a gente vai até você, não se preocupa. Então, no finalzinho de 2009, que a gente abriu em 2009, mas ali em setembro de 2009, nesses meses, a gente ficava no France Café. Aí, já em janeiro do outro ano, a gente já tinha essa salinha que era muito pequenininha, né? E aí ele parou uma vez do meu lado e falou... Eu fico muito na parte de atendimento, o lado mais comercial do negócio, né? Falando com os clientes e tal. Ele falou pra mim, parou do meu lado, eu tava exatamente atualizando meu banco de clientes e tal, vendo quem que eu ia abordar, né? Ele, mas e se não vier cliente? Aí eu olhei pra ele,
Vai vir. Lógico que vai. Com a sua experiência com a minha, lógico que vai, tenho certeza. A gente tem competência e vontade. Aham. E eu me lembro que eu tinha tanta segurança, porque eu acho que talvez eu demorei tanto para tomar a decisão, e por mais que ele já estava. Ele não tinha hábito de ter sócio. Aham. Então era a primeira vez que ele se via com uma sociedade. Ele falou, pô, antes ele dependia só dele, agora não, tem mais um aqui na jogada. E eu acho que eu fiz meus steps cautelosos, né, o passo a passo cuidadoso, pensando que na hora que eu fosse, não tinha outra alternativa senão Aham. dar certo, sabe? Total. E que eu sabia que se não fosse, né, igual ele falou, né, a gente foi pro live marketing, muito pela minha experiência, porque eu tinha uns contatos muito bons para abrir, assim, umas portas legais, e deu muito certo. A gente começou atendendo Johnson Johnson, Santa Cruz, que é a maior distribuidora de produtos farmacêuticos. Então a gente começou atendendo Samsung logo no primeiro ano. Então foram contas que eu trabalhei na Samsung, então falei, Sim. opa, vamos voltar aqui. Claro. Sim. Então foram contas muito boas logo de cara, né? Sim. E eu tinha certeza que se não fosse para esse caminho, a gente ia corrigir a rota, ia para a direita ou para a esquerda, mas a gente ia achar o Ia nosso fazer dar certo. dar certo. E como é que foi nessa jornada aí? No meio dessa jornada veio uma pandemia. Nossa, Como foi a vida de vocês? Como foi o setor de vocês? nossa, foi péssimo, né? Foi o setor mais atingido, né? As agências de eventos e restaurantes e bares foram as mais atingidas. E meu marido é dono de restaurante e bar, mas em casa estava ótimo, 2 setores super favoráveis na pandemia. Foi difícil, né? Assustou muito. Eu me lembro do dia que a gente deu a notícia dentro da agência, que a gente falou para todo mundo não ir mais, né? Que foi quando foi decretado lá me fugiu o termo, que a gente ficou. Meu Deus, fugiu o termo de quando todo mundo foi para casa. É a... Ai, Enfim. Parece que vai uns 20 anos. esqueci. Nossa, parece que faz muito tempo já. Esqueci também. Tudo bem, todo mundo lembra. Quando a gente. Era dia 12 de março, eu me lembro. E aí. Que a gente avisou todo mundo e a gente olhou um pro outro e falou. E eu lembro que as pessoas diziam muito que os eventos não iriam voltar mais Isso. presencial. Exatamente. Tinha matérias, pessoas, várias sugestões de que não iriam mais voltar os eventos Aham. presenciais, que as pessoas iriam aprender a lidar e conviver uma nova realidade dos eventos virtuais. Aí surgiram aqueles metaverso da vida, todo mundo criando personagens. Já existia, né? Não sei se você se recorda, mas já existiam alguns programas de metaverso, né? Mas era muito como um game. Uhum, E aí todo mundo dizia que os eventos todos seriam assim, uhum, né? Avatares e etc. E eu me lembro de algo como se fosse hoje que eu falava pro Beto, não tenho certeza que as pessoas estão loucas. Não tem como, a gente precisa de contato Sem físico. dúvida. A gente sem precisa do olho no olho, Sem né? dúvida. Ainda mais brasileiro, latino. Então, eu não acredito nisso. E o Beto falava, também não. Jamais. A gente nunca acreditou nisso, né? É. Mas acho que o principal fator foi que a gente era muito cauteloso com o negócio antes. Uhum. E não é um hábito do nosso mercado. Normalmente o nosso mercado leva-se muito pela emoção. Total. E tem também uma questão, preciso falar, é uma verdade do mercado, é um pouco egocentrista. Total. Um mercado que gosta e precisa aparecer prêmios e prêmios, isso tudo é um fator importante. Então, por que eu estou falando isso? Porque, naturalmente, existem muitas agências que entra uma conta grande, investe muito dinheiro, pega aquele dinheiro que entrou, investe muito em nova sede, pessoas, etc. Infla a agência e aí quando essa conta sai, tem que desinflar. E aí manda embora várias pessoas. Isso era uma coisa rotineira do mercado e a gente nunca foi a favor disso. A gente sempre foi muito cauteloso com esse tipo de movimento impetuoso, né? Tá. Intempestuoso, né? Uhum. Então a gente sempre fez caixa, a gente sempre cuidou para que o negócio fosse sustentável. E isso ajudou muito a gente nesses 2 anos de pandemia, que foi difícil. O nosso faturamento, óbvio, caiu. A gente segurou as pessoas o máximo que a gente pôde. Por 6 meses, a gente segurou 100% do time. Depois a gente precisou fazer alguns movimentos de
a recepcionista, a gente não conseguia mais segurar, né? Porque a gente poderia colocar em risco o negócio. Então foram 6 pessoas apenas, mas pra gente foi uma dor bem grande, que a gente precisou desligar, de fato, dando o suporte todo o que precisava. E a gente resolveu que a gente não ia parar por ali, não. A gente falou, vamos investir no negócio digital. A gente já tinha esse desejo de fomentar o digital dentro da agência. Uhum. Só que a gente era muito live, muito offline. Mas a gente sabia que a gente precisava da nossa veia 1 mais ativa. Tá. E a gente tinha um parceiro de negócio, que é uma agência que se chama Deploy, se chamava, né? E aí a gente já tinha umas parcerias e a gente entrou numa sociedade com eles. Então a gente falou, a gente precisa acelerar o online no nosso negócio, para o nosso time. E a gente não queria mandar embora as pessoas. Supostamente a decisão mais racional é vai todo mundo embora, contrata todo mundo no online, e a gente não acredita nesse movimento. A gente acreditava nas pessoas que já estavam conosco. Então a gente falou, vamos doutrinar essas pessoas a se conectarem mais no movimento online para a gente andar conforme o mercado, né, latente ali por causa da pandemia. Então a gente comprou uma sociedade, a gente integrou as equipes, então a gente trouxe muito dessa equipe da Deploy, que era extremamente nascidas do online, para o nosso time off, para a gente conseguir fazer um mix ali. E foi muito legal, porque a gente aprendeu muito. Foi aí que surgiu a Hello Mais. Aí que surgiu a Hello O Mais. que é a Hello Mais, para quem não... A Hello Mais é uma plataforma de transmissão online. Tá. Por que ela surgiu? A gente chegou no começo da pandemia a contratar plataformas para fazer os nossos eventos online. A gente percebeu que as plataformas elas eram adaptadas para o movimento da pandemia do online 100%, do evento. Elas eram plataformas de streaming, de transmissão, só que o evento é muito mais do que o streaming. O streaming é só uma transmissão. O evento tem que ter interação, conexão, troca. Você precisa conseguir trazer um pouco da essência que você faz no presencial e que você não consegue de fato, né? Até o mercado transitou para entender que existem necessidades diferentes. Existem eventos que funcionam muito bem no online. Existem eventos que não têm condições de ser online, que elas precisam ser presenciais. E existem eventos que você pode fazer o híbrido. Mas naquele movimento, a gente precisava achar uma plataforma que funcionasse para evento. Tá. Não só uma transmissão. E aí a gente sentiu muita deficiência e a gente falou, não, a gente vai criar a nossa. Foi quando a gente quando se conectou com a Deploy, a gente botou esse desafio dentro da casa, a gente escrevendo o evento, porque a gente entendia de eventos e eles entendiam de tecnologia. Então foi um mix muito bom. E aí a gente fez nosso primeiro evento pela Hello Mais para TOTUS, que é a maior empresa de tecnologia da América Latina. Então a gente Era foi uma corajoso. era uma responsa ali, Tudo ou nada, né? Tudo ou nada. A gente estava confiante. A gente foi testado por todos os TIs da TOTS. Que Imagina. sensacional. Os Foi TIs muito abriram legal. e falaram, não, tá bom, vamos fazer por vocês. Porque eles tinham uma outra que fazia também esse movimento, mas nessa linha mais quadradinha que eu tava comentando. Eles falaram, não, a gente apresentou a Hello Mais, a gente precisou provar por A mais B que ela era segura, porque as plataformas, não sei se você se recorda, elas caíam. Tinham vários eventos enormes que as plataformas simplesmente caíam, ficavam 1 hora sem transmitir. Então o mercado inteiro tava todo mundo em alerta. Receoso, né? E aí funcionou super bem. A gente teve os nossos fios de cabelos arrancados, naturalmente. Porque a internet também não estava dando conta, então a gente conseguiu criar alguns movimentos. A gente teve um start que atrasou em 15 minutos a nossa transmissão, mas o resto fluiu. Eram 5 salas simultâneas acontecendo, eram 3 dias de evento acontecendo, horas e horas, o dia inteiro, eram 8 horas por dia de transmissão. E foi um sucesso. Até hoje a gente transmite, até hoje a gente faz as convenções da TOTUS híbridas. Tá. A gente tem 1.300 pessoas presenciais e 2.500 no online. Então a gente usa Hello Mais. Olha só. Como que vocês veem o futuro do online para eventos? Como que vocês pensam em navegar aí? Acho que o online ele vai continuar existindo, né? Vai ser como a Natália acabou de falar, a gente vai estar sempre trabalhando em paralelo com o online. Você tocou sobre a pandemia, eu acho que a pandemia
provou mais uma vez assim o quanto o live, a experimentação, estar presente, ele se tornou cada vez mais fundamental. Acho que a gente ainda vai falar sobre isso, mas o quanto o live ele é quase como uma necessidade humana agora. Ele é quase como uma receita diária, assim, algo que você precisa fazer para ter saúde. Terapia. É uma terapia. terapia. Você precisa estar presente, né? E o online nunca vai ser desconsiderado, mas ele vai ser um complemento. Acho que os eventos vão precisar manter o online, porque, como a Natália falou, né, o evento da TOTS são 2.500 pessoas remoto. Você consegue ter um evento aqui e ter alguém na Alemanha participando, né, Perfeito. ao vivo, né, um cara que está dentro daquela empresa, um evento corporativo, o cara é um gerente, ele gostaria de estar participando, mas ele está a trabalho na Alemanha, ele está participando, né? Ou um palestrante lá de fora participando do evento, então o online agregou bastante também. Mas a gente acredita muito no off, o off ele é absurdamente necessário. Somos humanos e latinos, né? É. E latinos. E latino. Sangue quente. Precisamos de gente. Tem um plus aí. Tem um plus. Não foi à toa que né, a galera ficou muito maluca na pandemia. Até hoje a gente sente os efeitos disso. Sim. Tá ainda, né? Existe. Esse debate home office, a gente até falou bastante. É. Eu acredito muito no presencial. Cara, assim, o nosso diálogo não é só falado, a nossa postura fala. Na hora de tomar um café, a gente tá falando o que importa ali, não é só na reuniãozinha marcada. Sem contar da loucura, a gente já falou aqui algumas vezes, assim, o home office deixou muita gente maluca porque você ia fazer. Tudo era cal, né? Então, cara, assim, cal em cima da cal, a pessoa não conseguia ir no banheiro. Às vezes era o assunto do café, né? Era aquele assunto que dentro da agência você fala, vamos tomar um cafezinho? Durava 10 minutos. Agora a call dura 1 hora. Não, você precisa ter agenda do outro, É isso. Você ainda precisa agendar. Era para ser agora, mas vai ser daqui a 3 horas, né? Como é que fala? Não tem lugar para espontaneidade, né? Exatamente. Como é que você cria coisa sem espontaneidade? Para mim tem um reflexo muito simples sobre entender o para que serve online e para que serve o presencial, né? É uma entrevista, que eu chamo de bate-papo, né? Que a entrevista eu acho muito formal, né? Então eu sempre marco, eu falo, é um bate-papo, né? Faça essa entrevista com uma pessoa por um Meet e faça presencial. A pessoa parece outra. Quando você está perto, quando você sente um movimento, quando você olha, você consegue ter percepções que num meeting, num call, você não consegue ter. Então, para mim, é a nossa essência, é a forma como a gente consegue se conectar. E o evento é isso. O evento é isso. Né? O evento ele é networking puro, ele tem essa necessidade de networking. Por exemplo, as convenções de vendas que a gente faz muito. E a gente fez muita online, porque a convenção de vendas ela é essencial para a empresa dar o start, né? Aqueles famosos kickoffs. As empresas, a gente teve muito feedback pós-pandemia, né? Que todo mundo desesperado para voltar, porque não conseguiam cascatear a informação e as pessoas ter aquela penetração mesmo da informação do que eram quando as convenções estavam presenciais. É óbvio, como o Beto disse, nessa da TOTS que a gente faz, a gente tem gente na América Latina que entra, aí como a TOTS é muito grande, tem gente no Brasil inteiro, eles fazem um filtro, então senão fica extremamente caro também para a empresa, mas você consegue cascatear, trazendo pessoas chaves que vai fazer esse cascateamento da informação, as outras você consegue manter a informação no online, então é uma combinação que veio para agregar o híbrido, né? E tem também meetings menores que às vezes não faz sentido você deslocar as pessoas, é uma informação um pouquinho mais ampla a ser passada, que fazer uma convenção menorzinha no online vai te resolver para dar aquela informação rápida que você precisa, né? Mais emergencial. Então tem que saber trabalhar cada qual na sua estratégia. Né? Então, isso que a gente fala para os nossos clientes. Às vezes vem um cliente com um briefing pedindo uma coisa, um presencial, que a gente mesmo fala, pô, vamos pegar esse dinheiro, fazer uma online, você aloca essa grana para incrementar melhor a convenção maior.
no presencial. Perfeito. Então a gente gosta de fazer esse penso de estratégia, porque a gente vivencia muito, né? Esse tipo, tanto um quanto o outro. A gente consegue ver o que funciona de fato. Então é saber usar as duas linhas e o melhor dos dois mundos, né? O que a marca, a empresa procura hoje que é diferente de quando vocês começaram? Porque ali, hoje a gente chama live marketing, o que era conhecido como marketing promocional O antes. BTL, BTL. Já teve alguns nomes, né? Tiveram alguns. O que Mas o acho que que hoje... live é ótimo. Acho que live é um Live é bom. bom Eu nome, acho melhor. acho. Depois que era BTL, depois veio Falaram-se muito em 360, comunicação né? 360, né? Aí depois virou agora Mas o o live. live eu acho que é perfeito. Qual que vocês perceberam que é a principal diferença, assim, o que eles buscavam há 10, 15 anos atrás e hoje eles buscam como objetivo Os clientes? os você clientes, as empresas, quando eles vão pro live marketing, o que eles... diz? Eu acho que antes... É exigência, sabe? É Sim, exigência. sim, entendi. Eu acho que antes a gente fragmentava demais os negócios de comunicação. Não vou falar agência, porque são vários negócios, né? Tem consultoria, etc. E existia muito isso, muito nichado. Então, você faz evento, você faz branding, você faz promoção, né? Então, o cliente segmentar. Só que quando você fala de comunicação, marketing, estratégia de comunicação e marketing, ela tem que ser única. Única que eu digo não na sua forma, mas na sua estratégia. Certo? Eu estou comunicando o meu público, eu quero transitar com ele no digital, eu quero transitar com ele num evento, eu quero conversar com esses públicos, só que falando no mesmo nome de empresa, certo? É a mesma empresa que está comunicando, é o mesmo negócio ou a mesma estratégia daquele momento. Eu acho que a exigência hoje é muito maior. Antes a gente se conectava entre as agências. E as agências acabavam tendo um pouquinho de, não quero que você pegue o meu. Atrasava daqui pra ferrar dali, na hora de passar o bastão ficava segurando. Isso. Que alegria. Era uma alegria. Então era difícil, né? E eu acho que hoje, como tudo é, assim, essa velocidade da informação já vem da nossa geração, né? Óbvio, né? Se for pegar a geração dos nossos pais para a nossa, já é bizarra, agora dos nossos filhos, então. Então, como a comunicação é muito rápida, é muito veloz, e agora a gente é aceitável errar, né? Que a gente brinca e fala assim, se errar, conserta, porque antes você estruturava, planejava tempos antes, agora é assim, para amanhã, os clientes estão entendendo que assim, você precisa ter profissionais, as agências precisam conseguir fazer o famoso 360 que se dizia, que agora ela é uma verdade, é uma verdade latente, é uma necessidade. Então o cliente, eu sinto que ele é um pouco mais cansado de ter que ficar fragmentando a estratégia com empresas diferentes, falar com atendimentos diferentes, com pessoas diferentes. Tá. Então a agência precisa de fato, mesmo que eu não execute, como eu te falei, a gente não faz marketing de influência. Eu vou chamar, por exemplo, vocês para trabalhar conosco em parceria, mas a gente precisa conseguir se conversar de uma forma muito mais única e rápida para o cliente entender que existe uma única pessoa falando ali. Então, eu acho que essa exigência de falar uma linguagem só fica mais latente. E a agência conseguir atender a fragmentação da comunicação, das estratégias de comunicação. Então, a gente busca se preparar como eu falei, a gente foi atrás do online e a pandemia nos favoreceu em acelerar o online dentro da agência. Se for até o lado poliana, tentando olhar o lado legal da coisa, se é que existiu, é isso. Então, acho que a gente consegue se estruturar mais para atender o cliente em várias vertentes da comunicação. Não faço publicidade, porque aí eu acho que é um nicho de um expertise muito diferente, mas a gente faz suporte de comunicação, sim. Tá. Desenvolvimento, fragmentação, né, desdobramento. E isso tudo tem que desdobrar numa promoção, numa ativação, num evento, numa estratégia digital, num marketing de influência. Então, acho que as coisas conseguirem convergir muito melhor, porque a gente precisa ser muito rápido. E se a gente ficar dando murro em ponta de faca, né, batendo cabeça entre várias agências, que antes acontecia muito, fica mais cansativo. E acho que aí o cliente tende a ficar mais irritado. E você, Beto? Concorda? Sim, lógico.
Sempre. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que agora a gente tem essa missão agora, né? Está muito mais dentro do que o nosso cliente quer, assim, né? Do que o nosso cliente. E quando a gente fala cliente e marca, né? A gente está falando, estou falando da marca, mas eu estou falando dos colaboradores dentro daquela marca, né? Dentro daquela empresa, né? A gente precisa cada vez estar mais inserido na pessoa mesmo, No negócio, no né? negócio, no consumidor. A gente precisa estar cada vez mais próximo. É. A gente falou um pouco sobre mercado de influencer, né? É, é uma comunicação assim que é impossível você desconsiderar, né? É impossível, né? Porque hoje a comunicação ela vem por um outro meio, ela não é imposta pelas marcas, né? Não mais. Não mais, né? Isso se reflete muito no nosso tipo de negócio também. Muito. Então é sempre pensado em primeiro quem vai ser atingido, né? O que que ele quer, né? Muitas vezes a gente ouve ele para fazer o que a gente tem que fazer, entendeu? É ele que está dizendo, né? E eu acho que isso foi uma transformação muito grande. As marcas têm se moldado ao comportamento do consumidor. Antigamente a gente moldava o comportamento do consumidor a gente como dizia o marca. que era para ser, Não né? é mais assim. Não é. Então você precisa estar. É muito rápido, é muito veloz isso tudo. Então a marca. E ainda mais esse consumidor da nossa geração Z, que ele muda de opinião rapidamente. E ele sabe que ele muda e ele se posiciona dizendo: a geração. Para eles está tudo bem. Hoje eu gosto de beterraba e amanhã eu quero gostar de banana. E não gosto mais de beterraba. Ou alguma coisa a beterraba eu odeio fez. beterraba. Né? Veio o que odeia a beterraba. Então, as marcas estão muito atentas a isso, né? E elas precisam ser multifacetadas, porque elas precisam ter essa movimentação ágil e inteligente. Porque se ela fica batendo muita tecla, né, ela perde. Vamos falar agora da campanha de Jaguar. É incrível. Foi altamente criticada no começo. Mas quando você vê toda a história da construção, do que eles se colocaram, né? Eu não me lembro agora, mas nunca visto antes, é algo assim, né? Que eles põem como assinatura, que é tipo... Não imitei ninguém. Mas eles fizeram muito para se modernizar, a marca estava muito antiga, né? Enfim, ninguém tinha esse desejo. Ela era uma marca altamente considerada no mercado de luxo, mas não era o grande objeto de desejo, né? Que ela era O público mudou. Ferrari, quer não sei o quê, né? E aí eles modernizaram de um jeito assim, deram uma virada de chave. E mesmo que quem não gostou, tá falando de Jaguar, né? Mas você precisa ser muito, muito ágil na comunicação, muito ágil para atender ao público hoje em dia. O Lacoste É, mudou total e conseguiram aumentar o faturamento, porque eles estavam falando com o público já que tinha passado. É muito difícil fazer esse movimento. Muito difícil fazer esse movimento. E o que eu acho interessante do live marketing é que às vezes as pessoas têm o conceito que essa nova geração ela é só online, mas ela também é uma geração muito sensorial. bastante. Ela precisa ser Convencida, né? ela precisa ser mexida emocionalmente mais do que outras gerações que talvez você precisava entregar algo até um pouco mais racional. Essa geração, pelo menos é o que eu tenho visto, elas demandam muito mais emoção. Então, o live entra perfeitamente 100%. numa estratégia que precisa cativar essas pessoas e um pouco, às vezes, de forma indireta. Né? Não enfiando a marca na cabeça do consumidor com publicidade, com propaganda. Não cola para eles mais. Não cola mais para eles, né? Não. Pô, você fazer ali um live marketing dentro do Lollapalooza tava rendendo muito mais do que ficar fazendo anúncio na TV. Exatamente. Não é? Eles são muito... eu concordo que é uma geração muito emocionada. E é muito legal pra gente no fim do dia, porque o nosso mercado se favorece disso, né? E eles têm muita verdade, né? Então, uma coisa que assim não existiu na nossa geração e essa geração de fato faz é comprar a marca pelos seus princípios. Então, eles querem entender se a marca
tem alguma política de reciclagem, tem alguma política de sustentabilidade, se é uma marca que se relaciona bem socialmente, se inclui, tem inclusão. Eles dão importância a isso, né? Então, você vê que daí eles se aprofundam mais sobre o que eles estão comprando. Então, Eles estão em busca da verdade, né? A marca precisa ser verdadeira, né? O superficial da tela, que é muito legal, que você precisa, óbvio, naturalmente para awareness, inclusive a publicidade teve um dos maiores, ali recentemente, maiores investimentos recentemente em mídia, para você gerar expansão de marca, mas a verdade é que o Loved Branding, né, que é o que a gente busca, né, que o live marketing ajuda muito, dá esse suporte, que é essa conexão, para essa juventude, para essa geração, ela tem que ter muita verdade, né? verdade. Não adianta só falar. Eles estão muito atentos, né? Geração de conteúdo via inteligência artificial, influencers. Eu estava vendo um documentário, acho que ontem, sobre as influencers digitais, pessoas que de fato não existem. Cara, é muito louco isso, né? Porque quando eu vejo alguém que não é de verdade, eu sempre penso quem criou, né? Quem tá nos bastidores. Eu enxergo, eu acho que por ser de comunicação, eu não consigo enxergar aquela pessoa falsa, né? É igual para mim, é tão difícil assistir um filme sem pensar que tinha câmera, onde que tava a câmera? É difícil. Cara, que iluminação é essa, cara? Pra você é difícil. Pra mim é muito difícil. Então, quando eu vejo uma influencer, né? O programa falava sobre uma influencer que era super bonita, né? Foi super planejada, né? Um perfil físico que agradasse o maior número de pessoas, etc. E mostrou os bastidores, que é o que eu fico na minha cabeça pensando. Aí eu vi, esse cara que desenhou ela. Essa inteligência artificial que monta os textos dessa pessoa, né? Os movimentos dessa pessoa, né? E eu acho isso muito louco, cara, porque assim, para mim é impossível enxergar sem pensar nos bastidores da coisa, assim. E eu acho que essa geração tá atenta a isso também, né? Porque a partir do momento que a inteligência artificial gera algo que é ultra desejável, a gente sabe que também esse algo ultra desejável, ele não é real. A gente começa a entrar num problema, né? Porque a gente é distante do que é perfeito, né? Total. A gente é muito distante disso. O ser humano é distante dessa perfeição absurda, né? E é uma geração que, por um outro lado, está muito atenta a isso. Eu acho que as marcas que conseguirem cada vez mais serem verdadeiras, essas marcas vão conquistar. O próprio movimento necessário, fundamental, obrigatório, que é de inclusão social, traz muito isso. Como que você fala tão latentemente para a geração sobre inglês? Como eles trazem muito isso dentro de uma bandeira deles, que é a inclusão social, e aí você vem com a IA transformando a mulher perfeita, e aí vem umas pessoas que você fala, oi, tem uma, talvez parecida, 3 no mundo, isso, onde está a inclusão nisso? Eu acho que é contraditório, então não acho que vai fazer, assim, a inteligência artificial, ela tem que ser usada com inteligência, né? O próprio nome já diz. Eu acho que tem esse movimento agora muito exagerado, porque tudo ainda é muito recente. Novo, latente. Mas eu acho que isso tudo vai tangibilizando para a gente usar isso ao nosso favor para trabalhar melhor, para produzir melhor, para ter melhores resultados. Mas a pessoa, a realidade, né, física, viva, real, quem está por trás da inteligência artificial, que a Beto está dizendo, quem foi que fez esse comando? Né? Eu não consigo extrair de uma inteligência artificial algo bom, produtivo, que vai me gerar negócio, vai me gerar uma boa campanha, uma boa ação, se a pessoa que está por trás demandando não tem isso muito claro, se ela não consegue demandar a inteligência artificial de uma forma inteligente. Total. Então, a pessoa é fundamental. Assim, não existe, para mim, menor possibilidade disso não ser o mais importante. É a pessoa que está por trás desse comando. Né? O ser humano é insubstituível. Insubstituível. As emoções são insubstituíveis. Total. Né? Total. Então, isso. Duvido que vai sair um Leonardo da Vinci da inteligência artificial. Vai ser a cópia do, né? É a cópia. Sabe que você tava... quando a gente estava conversando sobre tendências, né? E uma coisa que já começou em 2024 e grandes agências de influência americanas, elas já começaram a mudar o movimento delas, porque é muito isso que vocês falaram.
o celeb macro, né? Aquele influenciador muito grande, a gente sabe que ele funciona muito para awareness. Mas para venda, para engajamento, se você pega as pesquisas, tem até uma que a gente publicou, O vou até engajamento pegar é aqui. baixo, né? Extremamente baixo. Quando você fala baixo, quando você faz uma proporção de investimento versus volume de seguidores, ou enfim, que você tem, essa persona tem. Sim. O ROI, né? Todo mundo fala de ROI, mas é o que o mercado quer. É menos 57% de celebre macro. Quando você faz uma campanha com celebre macro, o ROI, aquela venda, pode funcionar, um brand a longo prazo, mas aquela venda rápida não vem. Então, já começou um movimento novo e a gente foi fundado em cima disso, de trabalhar com muito micros e nanos influenciadores no primeiro momento. Depois vem demanda para awareness. Mas até outras estratégias, como de si, com o embaixador de marca, que é o próprio cliente virando influenciador. Sim. Mas o interessante disso é que você me contando... Da parte de ver as tendências, que a gente tá falando de tendências para 2025. E a Natália falou, olha, uma das tendências são os mini eventos. Mini festivais. Mini festivais. Eu achei curiosíssimo, assim. E aí a gente tava vendo, né, show de Ivete Sangalo explodindo, né, tendo que parar, fechar um monte de cancelar um monte de show. Mas teve muitos cancelamentos de grandes shows, né? Muitos. Na verdade, isso é uma tendência de um comportamento que a geração Z tá muito em voga por essa mudança de movimento. É a geração, né, que vivencia, que consome, que vai ser... Porque parece que eles querem algo mais próximo. Se ver mais. Então, o Celeb Macro, ele já saíram pesquisas assim... Cara, mas essa vida não é minha, sabe? O corpo dessa modelo, cara, mas ela também ganha milhões, entendeu? Eles já estão ligados nisso. Então, aquela pessoa que tem menos seguidores, que se parece mais com ela, ela consegue ter mais conexão. Exatamente. E o mini festival vem muito dela tá mais próxima do... Eu sempre achei isso, Diogo, sempre tive esse sentimento. Eu vou muito em festival. Muito por conta do nosso negócio e porque meu marido também trabalha com eventos, então a gente vai muito. Então todos esses, você pode imaginar, Lola, Rock in Rio, The Town, todos esses a gente está. Pelo menos um dia a gente vai. E a gente vai para ver o evento, a gente não é consumidor de festival, né? Não mais. Vocês vão analisar o evento. A gente vai para ver comportamento, a gente vai para ver organização, então a gente fica com o olho atentíssimo nisso, né? Inclusive, o Rock in Rio desse ano tava numa organização que eu e ele a gente ficou chocado. É legal. Mas tem depois eu recebo um dossiê da Natália de como sensacional. Muito bom. Sensacional. Mas de bom, assim, vocês ficaram chocados. O Rock in Rio esse ano, assim, não tinha um lixo no chão, mas tem um porquê, tá? E depois a gente entra em sustentabilidade. Vamos. Mas só para eu não desfocar disso, e depois a gente volta para esse tema, que também é um tema que eu amo. Mas você vê o megalomaníaco dos festivais foram crescendo. Eles foram virando eventos megalomaníacos, né? São gigantescos, com muitas bandas, muita gente, muito tudo, muitas ativações, muito tudo. Só que quando você vai, de fato, no evento como consumidor, você aproveita muito pouco, né? Por exemplo, as filas das ativações são sempre filas... Você tem que ter muita paciência para ficar naquela fila. É tipo o Play Center. Isso, tipo um Play Center, mais... Que inferno. Mais cheio, né? Aí você vê a banda de longe, porque tá sempre lotado. E aí a geração... E aí um movimento que, inclusive, quando eu vi a Dani Kleiman, que é uma futurista que eu adoro, que a gente já viu palestras dela, eu sigo e eu gosto muito, acho ela muito boa mesmo. Qual que é o nome dele? Dani Kleiman. O perfil dela é Dani Kleiman, com K. Tá. Ela é incrível, incrível. E aí eu vi ela fazendo um post falando justamente disso, eu mandei até pro Beto. Eu falei, eu concordo demais com ela. Porque isso, e ela fala muito sobre que é um movimento da geração, que a geração Z, ela se sente pouco íntima daquilo. E essa coisa muito megalomaníaca para eles também distancia um pouco sobre a curtição, sobre o que é a essência de curtir algo. Porque se você for pegar, há 2 anos atrás, Lola, Rock in Rio, os ingressos acabavam em 2, 3 dias. Não acontece mais. Você compra ingresso até o último dia. Então já é um movimento de um desinteresse. E os ingressos são muito caros.
Então, como que eles pensam? Como que o dinheiro para eles tem a relação com o dinheiro, ela é muito leal ali, tem um aspecto muito importante para a geração. Como eu vou gastar isso tudo e não vou conseguir nem chegar perto da minha banda favorita? Então, estão surgindo os mini eventos, depois eu até tenho uma listinha de passo, que eles vêm se provando mais na preferência da geração. Então, eu acho que esses mini festivais que eles podem ser moldados em vários lugares, em vários modelos e com frequência mesmo, vai atingir o público, tem agradado mais esse público e eu acho que vem um movimento para esse caminho, para o ano que vem aí numa tendência importante. Que legal. E porque você consegue, como marca, se conectar muito mais. Como eu falei, as filas das ativações. Eu tenho certeza que se você chamar várias pessoas aqui conversar, Rock in Rio, quais foram as ativações que você foi? Aí eu fui em uma que era assim, assim, assado, mas talvez nem lembre a marca que era. Então, gerou realmente o engajamento, que é o que a gente quer? Sim. Eu me conectei com aquela marca de verdade, saí daquele... Porque as marcas investem em muito nesse big evento. Total. É muito dinheiro, né? E que tudo bem, mas será que vale a pena eu pegar esse big dinheiro e investir num evento menor, que eu vou ter um público mais direcionado para o meu negócio, que eu vou convergir melhor, que eu vou ter mais engajamento? Então, eu acho que é um movimento tanto das marcas quanto do público, sabe? Sim. Que vem... E isso tem a ver um pouco com essa mudança de comportamento, né? De verdade. Eu quero me conectar com uma marca que, de fato, fale comigo, com a minha crença, com a minha verdade, entendeu? Então, os big events, eles se distanciam disso, eles fica mais frio. Fica. São maravilhosos, mas eu acho que tem um movimento de comportamento aí para acontecer para os próximos, a gente vê isso para 2025 mais forte. Que legal. E eu vi uma postagem sua falando sobre gigantismo do tênis da Adidas, da Paulista, ou tênis da Nike? Que ele foi Tênis Adidas. gigante que da Adidas, colocaram. Então, eu achei super curioso. Então, Teve tem uma no Rio, tendência né? do gigantismo. Vocês Aquele- fizeram na Faber-Castell também um... A gente fez Isso. umas canetas gigantes. Isso é tendência. 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 Que Gigantismo. interessante. Em evento é muito forte. E é bacana, né? E é bonito, né? Eu gosto, eu acho Eu muito acho bacana. bonito. Já ouvi muito isso no passado, eu acho que É. foi retomado agora e Coisas que são pequenininhas se tornarem muito gigantes e Tem você uma conseguir pegada ver no nostálgica detalhe. aí, vocês Eu acho acham? que sim, Cara, sabia? pode ser, pode ser. A geração vem meio. Não a Z, né? A Alfa. É engraçado. Ela vem uma geração muito nostálgica. Eles vêm gostando de coisas que nós. E tem um estudo mostrando isso. Uhum. Imagina, meu filho canta. Eu vou tomar um tacacá, essa que virou um. Tem virado. Todos esses memezinhos, se você prestar atenção, Aham. são de coisas antigas. Você pra mim foi um som de Uma Noite Sem Fio, virou um meme. Meu filho canta essa música, ele tem 8 anos. Olha só. Então vem uma geração de alfa Aham. super nostálgica. A minha filha com 13 anos falou para mim esses dias, papai, eu prefiro os filmes da década de 90, são muito mais legais. Adoro ver o Adam Sandler, Jennifer Aniston. Olha só. Ela gosta. Tava até rolando Eu acho ótimo. aquela exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, E bombou aquela. Sim. Bombou. Interessante isso, né? é muito Muito interessante. interessante. Meu filho tá assistindo comigo Cena, tá achando o máximo. Olha Conhecer a só. história do Esse que eu ainda Cena. não comecei a assistir. Ele que me pediu, inclusive. Eu queria assistir, mas eu não É ia. porque ele não É bom? viu nem Nada, resquício nada, de cena, né? absolutamente Tipo, nada. nem minha filha. É bom? É muito boa. É que eu sou É fã fãzaça, né? Do Senna. incondicional de Cena, né? Sempre fui. Aham. Então a gente atendeu o Instituto Ayrton Senna por muitos anos, então eu tenho um carinho muito especial. E ele falou: mamãe, vamos assistir aquela série do Senna? Eu falei, vamos. E aí ele tá, e aí, vamos ver mais um capítulo? Bem legal. Mas isso do giganto, voltando para as tendências, essa coisa da gigantografia, do gigantismo, se você for em stands, agora a gente acabou de fazer CCXP para Faber-Castell, que tinha nossas canetas gigantescas. Se você for olhar, essa coisa, a gente fez até um projeto para uma prótese dentária, que é desse tamanhozico, e a gente propôs para eles, a gente tá rodando, Olha de fazer ele num tamanho enorme, exorbitante, e as pessoas, isso vira um foto-app, né, um photo opportunity, e aí isso tem uma tendência visual, falando para eventos e traçando uma tendência mais visual, os gigantismos vêm com força, É muito bacana. bastante. Tem mais outras tendências que vocês. Tem várias. Várias. O povo adora tendências, né? Aliás, Deixa eu só fazer um apelo. Se você tá assistindo e não se inscreveu ainda no canal, não deu uma curtidinha, cara, não sei.
Não sei o que você tem na cabeça, né? Dá uma curtida, se inscreve no canal, pô, conteúdo de qualidade, profissionais aqui de alto gabarito. Pelo amor de Deus, então se inscreva, curta aí o canal. Bora. Só. E vamos lá. Tendências. O que Sim. mais que vocês veem? O que mais que vocês Quer estão falar aí visualizando? algumas? Eu tenho algumas na cabeça aqui que a gente tem Eu falado. vou até anotar. É. Não, eu acho que a gente falou um pouco disso. Eu acho que existe uma tendência forte do, não puxando a sardinha por live marketing, mas essas experiências presenciais, né? Acho que é uma tendência muito grande, assim. Eu acabei de citar minha filha, eu vou falar mais uma vez. A escola dela proibiu o uso de celular Tá. dentro da escola, né? Então ela tem que chegar na escola, colocar o celular no armário, trancar e só tirar na hora de ir embora. No primeiro dia ela achou muito estranho. No segundo dia ela falou, nossa, como é melhor não ter o celular. Olha só. Que coisa. Porque antes eu ficava com meus amigos no intervalo, cada um com seu celular. Então eu acho que é uma necessidade latente os eventos presenciais, né? Ganharem força, né? Eu acho que até esses minis festivais que a gente comentou agora vão trazer muita gente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de ir em megas festivais para assistir, como a Natália. Se eu for, vai ser para analisar como uma pessoa da área. Mas eu acho uma trabalheira, sendo um evento gigantesco. Anda muito. Eu já acho né? Às vezes a banda que você quer ver é a última, né? Normalmente é. Normalmente né? E esses festivais menores, eu acho que essa tendência de fazer algo mais customizado, On demand, né? exatamente. Eu acho que isso é muito latente, assim. Eu acho que isso é uma necessidade, cara, uma necessidade de saúde mental, as pessoas poderem ter esses festivais menores, esses espaços menores, com espaços às vezes espaço para meditação, para reflexão, para curtir de uma forma tranquila. Eu acho que isso é uma tendência embasada numa necessidade mesmo. Perfeito, interessante. Verdade. E isso que o Beto falou até da filha, agora tem uma lei que as escolas todas, né, a partir do ano que vem, estão proibidas no celular. Então isso é comportamental. Não é que as escolas, né? Por que as escolas proibiram de fato como lei? Pelo um comportamento humano necessário, então, de ter momento da tecnologia. E aí eu acho que uma tendência é usar de fato as tecnologias, a imersão, que a gente usa muito em live marketing, isso, os famosos VRs, né, que a gente faz, isso se mantém de fato, porque a gente a tecnologia é vida agora, né? Tá no dia a dia da gente. Acordei, a tecnologia já está inserida nela, no meu bom dia com a Alexa. Então, essas realidades virtuais, todo esse contexto tecnológico mantém-se como tendência, mas o que eu acho que a gente agrega, que aí vem com dois assuntos que eu quero trazer, é que ela vem com uma... Você precisa trazer ela com propósito. Né? Não simplesmente só vou me transportar ali, boto o óculos, me transportei para outro mundo. Mas por que eu estou me transportando? A gente fez uma ação para a New Wave, que é uma empresa de capital para mercado. É o primeiro capital aberto de energia renovável, para você fazer investimento mesmo. E além disso, eles também vão ter diversos hectares com energia renovável, até para entrar mesmo numa competência aí de fornecer energia renovável, como na sua casa, né? Que abre, o ano que vem abre até esse processo. Então, a Eletropaulo, essas EDPs, esses monopólios, vão entrar outras energias renováveis. Nossa, como ia ser gostoso ver a Enel sofrer. Não é? Então, nosso cliente tem esse propósito. A gente tá aqui, eu falo, vai. Mas é uma empresa super séria, tem patrocínio de Gerdau, Votorantim, é um projeto enorme. Legal. E a gente fez uma proposta para eles, isso ainda está rodando, está no movimento, mas a gente chegou a fazer isso no evento do Expert XP, que é um VR onde a gente mostrava um mundo imergido com a tecnologia renovável, o quanto é benéfico, o quanto isso pode ser benéfico para uma sociedade altamente renovável, usando energia renovável. Então, a gente fez todo um roteiro, um contexto onde a gente conta essa história. Então, o que eu estou falando de usar o VR, usar a imersão da tecnologia, que é bárbara, mas com propósito. E aí eu vou emendar numa outra tendência aqui, que eu sou atenta a isso há uns 2 anos para mais,
que eu trago isso muito nos meus discursos, que é o ESG, né? O famoso ESG. Hoje todo mundo fala dessa sigla, que já existe há um bom tempo, mas ela precisa ser, nos eventos, isso precisa ser realidade muito, muito verdadeira, assim, e precisa ser obrigatória. Já existe uma lei que foi decretada em outubro do ano passado, e em abril desse ano ela foi obrigatória, que é dos espaços de eventos de fazer a ressignificação dos lixos sólidos. Então, são obrigados. Então, espaços como o Expo Center Norte, Expo Transamérica, eles são obrigados a ressignificar os lixos sólidos, senão eles têm uma multa alta. Isso, para mim, já devia acontecer já há muito tempo. Faz tempo. E eu acho que nós, como agência e os clientes, nós também temos que estar nessa situação de obrigatoriedade de não só da sustentabilidade, que a gente está falando de neutralizar o nosso, qualquer que seja o lixo que a gente produza no evento, e que é muito, né? São É são uma pesos e toneladinha. pesos. Tem algumas toneladas aí. E aí e tanto ressignificar, não só reciclar, ressignificar e neutralizar, né? Então a gente fala de neutralização de carbono, de emissão, né, de CO2, aí a gente fala de ressignificação, e a gente tem de parceiros, a gente tem a Ciclow, que é uma parceira nossa que a gente propõe sempre para cliente, que é uma lona ser transformada numa necessaire, ser revendida. A gente fez isso para Totos, a Ciclow fez diversas necessaires que a gente ressignificou, e hoje ela é vendida no projeto social da Totos. Meu Deus, fugiu o nome. Daqui a pouco eu já lembro, já te falo. Deu branco aqui. Nossa, é um projeto que tá no nosso dia a dia, tá? Mas a gente hoje revende tanto por eles ou dá como brinde para gestores. Então, isso é uma ressignificação que o evento tem 1001 possibilidades. É só você pensar antes de fazer e produzir isso. E a inclusão social, né? Que para mim, ela não existe fazer um evento e não ter uma inclusão social, né? Então, desde a gente tem uma parceria com a Tribos Auás, que é uma instituição que trabalha com jovens com deficiência intelectual. Então, a gente leva esses jovens, eles fazem desde de produzir brindes como biscoitinhos, e aí a gente faz uma troca com o público do evento, né? Eles dão o crachá que foi usado, a gente recicla esse crachá, e aí eles ganham um biscoitinho que foi produzido pelos jovens da Tribos Auás, né? Então, a gente inclui esse jovem na sociedade como um protagonista mesmo, como um empresário, como alguém trabalhando ali para o seu sustento, né? Então, isso é fundamental. Um jovem que a gente também coloca, até a gente tem outras parcerias, como a galera do Clique, ou mesmo a Tribos Auás, que eles tiram foto. Então, são jovens com síndrome de Down, ou mesmo outras deficiências também. Eles são treinados, eles passam por cursos, eles trabalham de verdade mesmo. E você precisa colocar isso na sociedade mesmo. Claro. A gente fez um evento da Universo Totos, que eu comentei antes, que é o maior evento que a gente faz, de 8.000 pessoas por dia. Nós estamos falando de 16.000 pessoas em um evento. E a gente tem uma listinha que a gente faz um pré-cadastro, onde a gente pergunta se a pessoa tem alguma deficiência ou alguma necessidade especial. E aí, alguns disseram que tinha deficiência, mas que não tinha nenhuma necessidade, né? Que poderia seguir o evento sem um auxílio extra. Só 8 pessoas colocaram que tinham alguma necessidade. Agora, você vem me dizer que só 8 pessoas de 16.000 pessoas interessadas no assunto de tecnologia têm algum tipo de deficiência? Não. Aí, quando a gente fez esse atendimento, que a gente fez um atendimento exclusivo e direcionado, né? One-on-one mesmo, individual. Então, a gente recebia essa pessoa, a gente apresentava o evento, a gente facilitava a fila, porque essa pessoa, por exemplo, um cadeirante, né? Um cadeirante não, perdão. É uma pessoa com uma deficiência física. É que esse termo não é adequado, tá? Então, por isso que eu me autocorrigi aqui, porque é tão usual, né? A gente é tão doutrinado. Então, essa pessoa, ela tem uma mobilidade reduzida. Então, lá no evento, a gente tinha filas e tinha os conteúdos que tinham horário específico. Então, como que eu vou pegar essa pessoa, colocá-la na mesma situação, equiparar na mesma situação de uma pessoa sem deficiência? Então, não posso. Então, a gente dava o atendimento, a gente passava, de fato, ela na frente, a gente reservava a cadeira. Então, a gente tinha cadeiras reservadas em todos os âmbitos do evento, 100% para pessoas gordas, deficientes, o deficiente visual, mesmo que seja uma deficiência não visível, porque tem uma deficiência não
visível. Então, a gente teve todo esse atendimento. E aí, quando eu falei com essa pessoa que trabalhou conosco, atendendo as pessoas com deficiência, com qualquer tipo de deficiência no evento, falei, nossa, 8 pessoas. Ela falou, sabe o que eu ouvi? E eu achei bárbaro isso. Eles falando assim pra mim, que bacana, eu nunca fui atendido assim num evento. Ele falou, vou trazer outras pessoas. As pessoas vão sair de casa, porque o deficiente acaba ficando isolado em casa. Porque ele não é recebido adequadamente para a sua situação, né, qualquer que seja, num nível mais alto de necessidade ao mais baixo. Então, nós, como produtores de evento, a gente tem uma obrigação com a sociedade em fazer e colocar isso para o cliente como uma obrigação também, em fazer eventos de fato receptivo a todos e todas. Então, isso é um discurso que a gente traz muito, não só no discurso, como na prática. Então, todos os nossos projetos, pequeno, médio, grande, a gente propõe para o cliente o penso tanto da sustentabilidade quanto da inclusão social, nossas promotoras, enfim, a gente tem qualquer tipo de inclusão social, é uma coisa importante para a BTO+, né, para a nossa agência. E a gente propõe isso muito ao cliente. Então, para mim, isso não sei se eu chamo de tendência, eu chamo até de obrigação. Obrigação. É. Você sabe que isso daí, que eu vejo muito, na minha percepção, posso estar enganado, que a maioria das empresas, elas usam esse discurso de ESG, de inclusão, para surfar a onda do momento, e eles só conseguem atuar na ponta. Então, me parece assim que eles não conseguem ter esse DNA, Sim. sabe? Parece que é só da boca para fora. E o interessante de vocês é que parece que o DNA isso já tá no DNA de vocês, não é da boca para fora, não é só para conquistar mais cliente. É isso que você falou, vocês têm um negócio e esse negócio desses desafios também trazem responsabilidades, né? Sim. Conforme a empresa vai crescendo, vocês vão tendo mais responsabilidade. Então vocês têm isso no DNA, não é só discursinho da boca para fora. Não. Que a maioria das empresas é o que me parece. É muito falado, tá? Mas na hora que você vai entrando no sistema da empresa, uma hora aquilo vira pó. Porque você precisa ter um movimento, não é só colocar ali uma pessoa, só virar uma regra, uma lei, né, uma obrigação de ter 10% das pessoas PCD. Não é só isso, é muito mais do que isso, né? Precisa fazer parte da essência. Total. E vira pó mesmo. Vira Infelizmente, pó. é triste ver o Vira quanto pó. ainda vira pó. Vira pó. Inclusive, que a gente conversou também sobre as mulheres no mercado de trabalho, que eu sei que você um assunto que você também gosta de falar. E eu vejo muito isso. Isso vira pó dentro da empresa. Vira pó. Mas talvez a gente esteja tentando achar um discurso que realmente ele esteja dentro da realidade, que é o que você falou. Às vezes, quando a gente vai falar disso, a gente ou desponta para um lado ou desponta para um outro lado, né? E falta a gente enxergar e trabalhar um pouco com a realidade. Então, se você puder falar um pouquinho disso, porque eu sei que você tem uma visão um pouco diferente do que eu ouço por aí, da realidade da mulher. Da mulher, de não ficar com um discurso vitimista. Um discurso de colocar a mulher numa posição real, que existe uma realidade, né? Enfim, um ambiente real que você precisa posicionar a mulher ali para ela ter mais oportunidades, né, no mercado, e sem vitimizá-la, para também ela não ficar adotando um discurso de vítima e se colocando para baixo. A gente quer empoderar a mulher, só que o discurso que elas usam às vezes levam elas para baixo. Eu gosto muito da simples palavra, eu acho, da essência da equidade de gêneros. Equidade de gêneros. Para mim é a essência do meu discurso, do meu dia a dia, etc. E o que eu falo é que eu não gosto do discurso do ódio. Eu não acho que você combate preconceito nenhum que seja, tá? Eu acho que cada um tem o seu lugar de fala, mas esse é o meu lugar de fala como mulher, que é mulher, enfim, que trabalha desde sempre, que sempre quis o seu espaço ali no universo
corporativo, mas eu não combato com ódio, assim, com o que eu quero dizer é que às vezes eu não gosto quando os discursos tendenciam para criar rixas entre sexos, entendeu? Isso para mim não me leva a nenhum lugar. Como mulher, mãe, empresária, que junto ao meu marido sustentamos a nossa família e eu tenho muito orgulho em dizer isso, assim, para mim é um fator de orgulho eu poder ter esse papel de equidade com meu marido, né? Então, começa dentro de casa, né? A minha equidade de gêneros começa dentro de casa. E até eu vi uma menina que eu gosto muito, que eu sigo, que ela fala muito sobre feminismo, eu gosto muito dela, e ela fala sobre tudo, né, até o universo político, e ela pega um trechinho da Anitta, e a Anitta tá falando assim, numa entrevista, homem tem que pagar a conta sim, porque a gente, mulher, já sofreu muito, etc, então o mínimo que o homem tem que fazer é pagar a conta. Ela fala esse discurso, e eu também concordo com a opinião da influencer que tava fazendo o comentário. Não é esse ponto. Quando você faz esse discurso, você não está trazendo a equidade de gênero na sua essência. Você, de novo, se coloca numa posição de necessidade de um outro ser masculino, né? De um outro lado do homem. Não tem essa necessidade. Eu brinco com o meu marido e falo, agora paga aí, porque, enfim, né? Faz essa como cavalheirismo, não como necessidade. Claro. Então, eu estava comentando com você. Eu não sei se foi a educação que eu tive, que meus pais sempre foram. Nós somos em 4 em casa, né? 2 homens e 2 mulheres. Meu pai e minha mãe sempre colocou a gente muito pra se sentir autossuficiente, né? Bora, vamos, né? Encara a vida aí, que senão você é atropelada. Então, meu pai, as famosas frases, né? De trabalho nunca morreu um homem ou uma mulher. Eu falo. Enfim, então a gente sempre foi muito botado em jogo, né? Lá em casa. Porque a gente veio de uma família de classe média, enfim. Então a gente sempre trabalhou desde muito cedo. Então eu nunca olhei para esse diferença que existe, e que existe, e eu te comentei uma experiência que eu vivenciei, que foi quando eu senti de fato que existia uma Peso da um peso da diferença. diferença muito grande. Foi quando eu fui trabalhar na Samsung, a minha primeira reunião foi convocado todos os gestores da empresa. E aí era num espaço grande de eventos e tinham 200 pessoas nesse evento e tinham 3 mulheres, eu e mais 2. Aí eu olhei para o lado, eu procurei mulher. Eu falei, não é possível. E aí eu estava no mercado de tecnologia, né? O mercado de tecnologia, naquela época, já faz uns aninhos, né? Não é o caso quantos anos. Mas era mais gritante ainda do que hoje, que vem o movimento trabalhando isso. Ali eu senti, de fato, o peso da diferença dos sexos, né? Falei, putz, existe mesmo. O nosso mercado de comunicação, ele tem muita mulher, ainda bem, mas eu gosto de trabalhar com essa fala de enaltecer as mulheres e os feitiços femininos, que eu acho incrível. Que eu acho que a gente é muito potente em ser multitarefas, eu acho que a gente é muito potente em cuidado com detalhe. Eu acho que a gente tem, que é um viés da mulher no mercado de trabalho muito potente, de verdade. E que é exclusivo de muitas das grandes maiorias das mulheres, né? Que é essa coisa de conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, de ter solução rápida para essas várias coisas. Eu acho que eu gosto de, ao invés de me colocar numa posição da luta pela recordação, que eu acho que é importante em alguns discursos de fato, de pessoas que trabalham mais nessa linha de frente, mas pelo passado, eu gosto de trazer isso pela minha realidade atual. E o que eu faço com isso favorecendo, sim, muitas mulheres dentro da minha empresa. Eu tenho a maioria dos gestores e gestoras, a maioria é mulher, né? A gente tem quase 70% na liderança de mulheres. Eu gosto de enaltecer ali a fala delas numa reunião, a importância e a relevância do que elas trazem. Então, a minha luta é essa. Enaltecendo a potência feminina e com a minha potência também, que eu hoje olho e falo, pô, tudo que eu conquistei, aonde eu nunca me intimidei numa reunião com muitos homens, e ele já participou comigo em reunião de ter muitos homens e eu estar ali apresentando e eu ser a voz ativa daquela reunião. E na verdade eu sempre saía dessas reuniões com um sentimento de fiz 20 homens ficar quietinho me ouvindo.
não num tom de luta, não num tom de guerra, não num tom mas num tom de trazer a minha potência como feminina como algo relevante para o contexto. Sim. E eu tento trazer isso para o nosso time também dentro da agência. Então, eu acho que a minha luta feminina é essa. Sensacional. Mais no papel da igualdade, de fato, na essência, do que no tentar achar uma briga e fomentar uma guerra de sexos, entendeu? Que eu acho que aí também não leva a nada. Tem uma coisa que eu vi. Como vocês conciliam o avanço da tecnologia no live marketing, assim? Como que é essa mudança? Porque deve ter alguns desafios aí. Tanto Tem. logística quanto de planejamento, Quanto de atualização, né? de atualização dentro do time de vocês. Como é que vocês fazem esse jogo aí com a tecnologia? Eu acho Que não é só colocar um LED lá, que, igual tem no posto de gasolina. Não. Aluga o LED, bota porque aqueles robôs gigantes. Não, porque a expectativa é muito alta, né? Não, desculpa. mas Os caras porque- querem fazer um evento diferente. É aquele aí contrata robô. um robô. É isso. Não, mas ainda tem até hoje, tá? Tem. Aparece esse robô. Que é muito legal. Mas, né? A gente recebe, às vezes, a gente vai e pensa assim, Diogo põe um monte de ideia legal e tal, aí o cliente vem, não, mas eu acho melhor fazer esse robô aqui. A gente fala, robô. O robô, caraca. Que ideia. Que ideia, parece que esse é um Que vírus. sacada. O robô é o vírus do live marketing. Aconteceu isso ano passado, eu tô falando nesse ano. No começo desse ano, tá? Cara, e vem com extintor de incêndio, Uma loucura. né? Às vezes é um evento todo mais sério, mais de luxo. Aí tem que O meter o robozão. robôzão. E o robôzão ainda ele solta CO2, né, cara? Aquele gás é de CO2, eu quero morrer. Então. Sério mesmo, vocês querem robô? Pode ser sem o CO2, porque né, você tá mega poluindo o meio ambiente, assim, aleatoriamente. Mas é um desafio porque a gente precisa ser muito atual. E no live marketing, a equipe de produção costuma ser uma equipe mais madura. Tá. Porque a equipe de produção precisa de muito tempo de estrada. Né? É uma coisa que você precisa de fato. Não que, assim, o diretor de arte, ele faz cursos, ele tem ele tem um ímpeto natural, né? Ser bom naquilo, mas tem muito curso dele dominar um software, enfim. O cara de produção, a mulher de produção, não. Precisa de bagagem mesmo, quilometragem rodada, sabe? Tá. Para conseguir prever o imprevisto. Uhum. E aí essa turma é mais velha. Os gestores de produção acaba sendo uma turma mais velha. Aí nas nossas outras áreas, não. Planejamento, criação já é uma turma mais nova. Tá. Então a gente precisa conseguir conectar uma coisa com a outra, né? Uma coisa legal da tecnologia para a área criativa hoje antigamente eu queria te propor uma ideia para você, eu tinha que gastar várias horas desenhando essa ideia, né? O rascunho, eu tô falando do rascunho, né? Não os projetos que a gente conclui para apresentar para o cliente, isso de fato leva muito tempo. Mas eu quero te propor um rascunho, hoje eu consigo através da inteligência artificial criar um rascunho visual muito mais rápido, mais próximo do que eu estou pensando, com vários errinhos ainda que a inteligência artificial traz, mas isso agiliza muito. Lógico que quando a gente apresenta para o cliente um projeto, a gente cria aquele projeto nós mesmos, né? Mas na hora que a gente está lá criando, trocando ideia, isso agiliza pra caramba, era muito legal. Eu sou da época que eu desenhava tudo que eu estava imaginando, mostrava lá os bonequinhos, ó, o cara vem pra cá, vai pra lá e tal. Ainda faço isso, mas até a Natália falou sobre os diretores de artes, a gente fica muito ligado nisso, né? No dia a dia traz benefícios para você fazer um rascunho de um texto, elaborar uma ideia, né? Mas volta a falar, o componente humano para fechar tudo aquilo, né, e fazer aquilo de fato parecer humano, ainda é necessário. Isso leva tempo, isso a gente precisa. Eu acho que a gente consegue usar para live marketing a tecnologia muito a nosso favor. E assim, é difícil acompanhar, porque não é que é difícil, né? É uma necessidade que a gente tem de acompanhar todas essas tecnologias, porque o cliente vem e fala, o briefing é esse, literalmente. Eu quero fazer algo que nunca ninguém fez.
Olha. É muito isso. E para trade marketing, por exemplo, para material POP, que é o material que a gente fala, né, que é material no ponto de venda. Então você está lá ali numa gôndola de supermercado, aí tem os nossos displayzinhos, que você destaca ali um produto, que você traz uma chamada, que você traz um call to action. O cliente fala, eu quero algo que nunca ninguém fez. Então a gente vai analisar e usar muito da tecnologia a nosso favor. Então, por exemplo, tem tecnologia que faz uma leitura da íris para entender um pouco da emoção que você teve ao se conectar com aquele produto ou com aquela comunicação. Aí eu já estou indo para uma linha um pouco mais alta em valor, mas que se você tem um produto muito específico que está lançando, vale a pena, para você entender um pouco de consumidor. Aí a coisa do LED, né? Enfim, sempre que o cliente quer, é sempre uma luzinha, né? Você tem uma luzinha, aí você não tem um ponto aonde conectar no supermercado, então você precisa pensar como que é a bateria para isso, movimento. Então a gente pesquisa muito a tecnologia ao nosso favor para fazer a leitura humana, né? Ou mesmo uma ação ali de VR, ou, enfim, que você consegue conectar as pessoas para você conseguir resgatar, né, aquela pessoa mais tempo com você. Porque o live é isso, é quanto tempo você consegue captar a atenção do seu público. Então a tecnologia você joga a seu favor para você fazer essa captura de atenção, né, que é preciosíssima para gerar um recall, para ele ir embora falando daquilo, para ele lembrar daquilo no dia seguinte. Enfim, então acho que a gente se desafia diariamente a pesquisar, a estar em eventos do nosso mercado, com tendência, para a gente entender como que a gente pode usar isso no dia a dia da nossa rotina com live marketing. É importantíssimo. E o cliente cobra. Pesado. E aí games entra muito nisso? Muito. Sim. É o que retém mais a pessoa? Não sei se é o que retém mais, depende do produto. Depende do público. Contexto, né? Mas game A gente tá fez super em pra alta. TNT, né, recentemente, um game muito interessante, que era uma feira de games, inclusive, né? É game show, É muito legal. A gente usa bastante gamificação. A gamificação, ela tem uma absorção da mensagem muito, muito forte. Tá. Né? A gente, de umas estratégias, vou dar um case que é legal, que foi na pandemia, inclusive. Ele começou essa pandemia e aí ele oficializou durante a pandemia, que foi para uma empresa, um cliente nosso, que é a Red Hat. A Red Hat é uma empresa de software americana, fica inclusive aqui na Faria Lima. Eles queriam trazer a gamificação como uma forma de retenção dos clientes. Por quê? Ela é uma empresa que desenvolve softwares. E aí ela pega e aplica esse software. Então, eu sou um cliente, contrato esse software. Se esse software, né, não é usado pela massa toda dos clientes, ele começa a ficar perder a importância e relevância, certo? E aí o cliente não vai recomprar, não vai atualizar, e aí, enfim. Então eles trouxeram essa problemática e falaram, eu preciso fazer com que os nossos clientes, né, toda a linha de TI, etc., de fato usem os softwares que são implementados nas empresas. E aí a gente falou, então tá bom. Ele falou, vamos trabalhar com gamificação. Né? Então virou um projeto que a gente desenvolveu uma gamificação que era de um dos softwares deles, que era um treinamento, basicamente um treinamento, só que de um jeito mais gostoso, mais leve. Era tipo um rally, né? Chamava Red Hat Rally. E aí a gente jogava isso dentro das empresas, a gente Santander, grandes companhias assim que compravam aquele software, né? Enfim. E a gente fazia aquela gamificação por intermédio de quiz games, perguntas, enfim. Isso era feito dentro das empresas? Das empresas, dentro dos clientes. A gente lançava o desafio, né? A gente promovia todo o desafio e aí eles eram ranqueados. E aí virava aquela disputa para ver quem conseguia ter mais domínio da ferramenta. E aí a gente premiava com capacete, a gente fazia toda uma premiação. E aí isso causava qual era a estratégia disso? Da gamificação, tanto para retenção da informação, quanto para relacionamento. Então, o cliente conseguia se relacionar, o cliente final que fazia a venda para aquele departamento, conseguia se relacionar e atualizar a plataforma. Vender outras plataformas, enfim, ou atualização das mesmas. Esse é o projeto queridinho, tá até hoje rodando.
Santander pediu para a gente transformar, pediu para a Red Hat, que nos pediu, é óbvio, para transformar ela numa plataforma para fomentar na América Latina. Então a gente colocou tudo em espanhol para o time da América Latina, porque ela falou, cara, isso para mim foi ótimo, porque foi a melhor forma de eu treinar o time na usabilidade, né, da ferramenta. E foi benéfico tanto para o cliente, né? Porque ele conseguiu ter mais agilidade nos processos e tanto para a Red Hat. Então, a gamificação trouxe uma gamificação mais quadradinha. Mas a gamificação é um processo de memorabilidade muito valioso para o nosso mercado de comunicação. Então, desde agora, esses games que tem dentro, né? Que os nossos filhos usam. Como que chama aquela plataforma de gamificação, gente? Fugiu o nome. Roblox. Isso, Roblox. Quem tem filho sabe. Quem tem filho sabe. Que dentro do Roblox tem ação de merchan, tem uma série de ativações de marca dentro do Roblox, né? Então, você capta ali a molecada e aí eles são, hoje a geração alfa é altamente influenciadora de compra. Muito mais. É a geração que vem com maior poder de influência de compra. Olha Influencia só. muitos pais. Olha só. Porque eles vêm com uma opinião muito formada, Muito né? formado. Muito construído. Muito construída. E a tecnologia que traz essa traz informação. essa informação. Caraca. Então a gente precisa ficar muito atento com todos esses movimentos. E a gente, como agência, você também sabe bem como. A gente precisa estar assim, a gente não pode pescar, né? É um processo que demanda bastante. Sim. Mas é uma delícia, né? É muito interessante saber. Uhum. Você vê, cada segmento tem tantas sub-ramificações que a gente sim. nem imagina, né? Cara, é muito interessante. Bem Olha, legal. abre a cabeça. Dá sem um dúvida. assunto, dá pano pra manga há muito tempo. quando Dá fala para de ficar várias geração, né? horas. Aí. Tá? Gente, assim, eu adorei Muito bom. conhecer vocês primeiro, ter esse momento de conversa com vocês. Aprendi muita coisa. Espero que a gente continue nosso papo aí sempre. Ricardo tem principalmente a Natália, como muito querida para ele. Ele é um amado. Infelizmente, o Ricardo não pôde estar aqui. Ele teve que fazer uma cirurgia hoje. Ele ia fazer sábado essa cirurgia. Ele tá, infelizmente, numa maré de azar, que o robô que opera ele quebrou. Tá vendo? Olha a Tecnologia. aí. Olha a tecnologia. E aí marcaram para hoje. Rica, eu sei que tá tudo bem com você, né? Com certeza. Você vai sair dessa. Vai ficar bem e, enfim, próximos podcasts ele estará aqui. Com certeza. Assim, vocês estão convidados para voltar sempre. Foi Prazer. muito agradável esse bate-papo. Eu adorei, virou um bate-papo mesmo, né? A gente que agradece imensamente o convite, de verdade. É uma delícia poder dividir um pouco, né, da nossa vivência. E deixa um recado aí, cada um de vocês, pra galera. Tá bom. Bom, primeiro sigam a Roomcast. Por favor. Por favor, acho super importante. Sigam a BTO+, também, a nossa agência de live marketing, que a gente tem ela como algo com muito carinho mesmo, com muita verdade, com muita conexão. E sigam suas vidas profissionais, fazendo sempre algo que tenha muito carinho, afeto, porque se torna mais prazeroso, né? Quando a gente consegue transformar o nosso dia a dia de trabalho em algo que de fato nos seduza, né? E fortaleçam suas relações com todas as gerações. É um assunto sempre latente. A gente sabe que tem essa transição de geração, é algo que a gente está sempre questionando, se questionando e os questionando, mas hoje a gente aprende dentro do nosso negócio o quanto é importante a gente entender cada geração e saber transitar entre elas e fomentá-las dentro do nosso negócio para poder trazer e traduzir em maiores ferramentas de comunicação. E é isso, eu quero agradecer por terem nos ouvido aqui um pouquinho da nossa história, do nosso conteúdo. Obrigada, é isso mesmo. Prazer. Diogo, eu quero agradecer muito. Que isso. Foi sensacional esse bate-papo aí, foi muito bacana. E no fim, né, por mais que a gente esteja aqui falando sobre live marketing, sobre comunicação, a gente está falando sobre pessoas, né? Sempre. Sobre o planeta, sobre as pessoas. Eu sempre lembro do Matrix 1, quando o Smith fala que o ser humano é a praga do planeta, né, cara? Eu acho que
já ficou mais do que claro que a gente tem que retribuir para o planeta tudo que o planeta entregou para a gente ao longo dos anos, né? Tratar melhor a espécie humana, né? Tratar melhor o planeta todo, a natureza. E a gente falou sobre isso quando a gente fala sobre SG, quando a gente fala sobre a marca estar de olho no que as pessoas querem de fato, quando a gente fala que as pessoas querem a verdade. Então, no fim, a gente só está falando sobre seres humanos, sobre pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Mas agradeço muito aí a Que oportunidade de estar isso, eu aqui que hoje. Foi agradeço. sensacional. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigada, Valeu. obrigada Valeu, mesmo. gente. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Valeu. E... Muito bom.